Olá, bem-vindos a esta análise sobre o livro de Êxodo. E hoje a gente mergulha de cabeça no primeiro capítulo. E olha, que capítulo! É uma passagem super intensa que prepara o terreno para uma das maiores histórias de libertação que a gente conhece. E bem no centro dessa história, a gente já se depara com uma pergunta, talvez a pergunta mais difícil de todas: por que Deus permite o sofrimento? Êxodo capítulo 1 não tenta desviar do assunto, não, ele vai direto ao ponto. E o interessante é que a resposta que a Bíblia começa a construir não é uma fórmula filosófica, sabe? É uma história. Uma história que começa exatamente onde Gênesis parou, com aquela pequena família de Jacó que desceu para o Egito e, contra tudo e contra todos, se tornou uma nação inteira. Ok, vamos entrar nisso. A primeira parte do capítulo mostra exatamente como a promessa que Deus fez lá para Abraão continuou valendo mesmo num ambiente que estava prestes a se tornar, bem, hostil. É a história de uma promessa que não só sobreviveu à pressão, mas floresceu nela. E tudo começou com um número bem pequeno, 70. Pensa só, apenas 70 pessoas. É um lembrete muito forte, né? De que os grandes movimentos de Deus na história muitas vezes têm inícios bem humildes, quase que insignificantes. Mas o detalhe fascinante aqui está na escolha das palavras. O teólogo Victor P. Hamilton, por exemplo, aponta que os verbos usados, fecundos, multiplicaram-se, ecoam diretamente a bênção da criação lá em Gênesis. É como se Deus estivesse mostrando que seu poder criativo estava em plena ação, renovando sua promessa, bem ali no coração do Egito. E é claro que, com todo esse crescimento, a tensão começou a aparecer. O poder mudou de mãos, e com isso, a sorte dos israelitas também mudou. Agora a gente vai ver o medo de um novo rei e como um legado foi rejeitado. Essa frase, que não conhecia José, é a chave de tudo. Não é que ele esqueceu, sabe, não um lapso de memória. Como o estudioso John D. Hanna explica, isso foi uma rejeição política, de propósito. O novo faraó simplesmente decidiu ignorar o passado. Para ele, os israelitas não eram mais aquele povo abençoado que salvou o Egito da fome, mas sim uma ameaça crescendo dentro de casa. E esse medo vira uma paranoia política, né? O faraó fica imaginando uma aliança dos hebreus com os inimigos do Egito. E a solução dele foi brutal e direta. Vamos escravizar e enfraquecer esse povo para que eles não tenham como se defender, muito menos escapar. Só que aí, a história dá uma virada totalmente inesperada. O plano do faraó de enfraquecer Israel pelo sofrimento não só falha, como parece que tem um efeito contrário. É um paradoxo incrível que a gente vê nessa parte, o crescimento através da dificuldade, um plano que falha. Então a primeira estratégia foi essa, opressão sistemática. Eles foram forçados a construir as cidades celeiros de Pitom e Ramessés, que eram basicamente centros logísticos para o exército egípcio, tudo sustentado pelo trabalho escravo dos hebreus. E aqui está o ponto central. De forma brilhante, a opressão, que deveria ser uma ferramenta de controle, se tornou, ironicamente, um catalisador para o cumprimento da promessa de Deus. O sofrimento não estava interrompendo o plano divino, de alguma forma estava o impulsionando. Bom, como o primeiro plano não deu certo, o faraó fica ainda mais cruel. Só que a crueldade dele vai esbarrar numa resistência totalmente inesperada. Não de um exército, mas de duas mulheres muito corajosas. É a coragem de dizer não, um ato de desafio. A escalada aqui é aterrorizante. O faraó passa da opressão para o genocídio secreto, tentando fazer com que as próprias parteiras hebraicas, Sifrá e Puá, se tornassem as executoras desse plano horrível. Aí fica a pergunta, né? Por que elas desobedeceram? O texto é bem claro, porque temeram a Deus. Como afirma Victor Hamilton, as parteiras nos mostram que o temor do Senhor está acima da obediência cega ao Estado. A lealdade delas era a Deus, não a um tirano. E aqui tem uma das ironias mais bonitas da Bíblia inteira. Pensa bem, o faraó, o cara mais poderoso do mundo na época, ficou anônimo na história. O nome dele se perdeu. Mas os nomes das parteiras, Sifrá e Puá, duas mulheres marginalizadas, estão preservados para sempre. Isso diz muito sobre o que Deus valoriza. Frustrado de novo, o faraó chuta o balde. Chega de segredo. Ele transforma o plano de genocídio em algo público, em lei, envolvendo toda a nação egípcia no crime. O mal se torna lei. Esse é, sem dúvida, o ponto mais sombrio do capítulo, uma ordem de extermínio em massa. Mas é exatamente nesse decreto de morte, nesse rio que deveria ser um túmulo,
que Deus vai preparar o cenário para a chegada do libertador, Moisés. Então, beleza. Depois de passar por essa narrativa tão intensa, o que a gente tira disso tudo? Quais são as lições dessa luta? Porque essa história antiga está cheia de lições atemporais sobre fé, poder e o propósito de Deus no meio do sofrimento. Primeiro, Deus trabalha em silêncio. Parece que ele não está ali no começo da opressão, mas na verdade é um tempo de preparação. Segundo, a fidelidade vem acima do medo. A história da Sifrá e da Puá mostra isso. A obediência a Deus é mais importante que o medo de qualquer governante. Terceiro ponto, o sofrimento não pode parar o propósito de Deus. A gente viu que a dificuldade, ironicamente, pode até acelerar o plano dele. Quarto, a injustiça precisa de resistência. Nem toda lei é moral, e temer a Deus é um chamado superior. E por último, quinto, Deus vê quem é fiel no secreto. Ele recompensa as pessoas que o honram quando ninguém está olhando, os heróis anônimos da história. E é assim que o capítulo termina, sabe? Com uma tensão enorme no ar. Uma sentença de morte pairando sobre todo um povo. A pergunta que não quer calar é, no meio disso tudo, onde é que está a esperança? Bem, a resposta vai aparecer boiando num cesto. Justamente no rio que deveria ser um lugar de morte. Mas isso já é história para o próximo capítulo.